Golias. Quando o exército de Saul olhava Golias, eles tremiam. A Bíblia é clara quando diz que eles tremiam, tinham medo. Davi, quando chega e escuta a afronta do incircunciso, o que Davi vê naquele Golias? Uma promoção. Ele vê uma rampa de acesso para o palácio. Quando alguém diz, mas ele é muito grande, Davi sorri. Quando alguém diz, olha o tamanho da cabeça dele, Davi sorri. Por quê? Porque ele está vendo uma possibilidade de derrubar o gigante. E derrubando o gigante, ele ia casar com a filha do rei. E derrubando o gigante, ele teria isenção de impostos. E derrubando o gigante, ele se tornaria o segundo do rei. Por que isso, irmãos? Porque tem gente que quando vê o Golias, fica tremendo, corre para casa com medo. Você não veio aqui para voltar para casa da mesma maneira. Quando Satanás tentar colocar um gigante diante de você, você vai ver uma grande possibilidade de promoção de Deus na sua vida. Quando você olhar o gigante, você não vai tremer, você vai entender que Deus está te abençoando para te promover a lugares mais altos ainda. Então, não recue, não retroceda, encara o gigante, porque esse gigante só veio para te abençoar, esse gigante só veio para te promover, para você chegar a lugares mais altos ainda. Aleluia. Que a paz de Cristo invada o seu coração. Amém. Nós estamos direto do templo do Sei Itaipu em Niterói e nós temos uma missão. E a nossa missão? Aleluia! A nossa missão é gerar vencedores. Eu quero compartilhar uma pergunta com você. O que você anda ouvindo? Responda só para você, mas precisa de uma resposta. Abra comigo a sua Bíblia ou vamos ler juntos. Está na tela. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 10, apenas o verso 17. Vamos juntos? A questão é a seguinte: antes de crer, você tem de ouvir. E a não ser que a palavra de Cristo seja pregada, não há nada para ouvir. Viu como ficou mais fácil o entendimento? Paulo está dizendo o seguinte: antes de você crer, você precisa ouvir. E se não for a palavra de Cristo, tapa os ouvidos. Se não for a palavra de Deus, não escute mais nada. Na outra versão, Almeida Corrigido diz: de sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. O mundo tem muitas vozes que mandam você desistir, vozes que mandam você retroceder, vozes e vozes. Paulo está alertando a igreja o seguinte: se não for a palavra de Cristo, não tem nada para você ouvir. Qual é a mesa que você se assenta? Quem tem sido os amigos com que você compartilha pensamentos? A quem você tem escutado? Se não for a palavra de Cristo, dá licença, vai embora. Se não for a palavra da fé, vai embora, meu irmão. A quem você tem escutado? A quem você anda ouvindo? Jeremias 33:3 é o Senhor que fala: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não conheces. O que Deus está dizendo? Valdir, se você me clamar, eu vou te ouvir. Agora, será que eu estou ouvindo a Deus? Deus está me afirmando: se você me clamar, eu vou te ouvir e eu vou te responder, porque não é só ouvir. Tem hora que a gente ouve, mas a gente não responde. Tem hora que a gente ouve, mas a gente não pratica. E como dizia pastor Custódio, pior do que saber é saber e não fazer. Não é só ouvir, é ouvir e praticar. O Senhor está dizendo para os empresários dessa igreja: clama a mim, empresário, porque eu vou te ouvir.
E eu vou te ensinar o que a concorrência não sabe. Eu vou te revelar segredos que a sua concorrência não descobriu. E eu vou te ensinar coisas maiores, grandes, que tu não conheces. O que Deus está dizendo? Quando você me clama, eu te escuto. Agora a pergunta de Deus para a gente: e você me escuta? Quando você me clama, eu te escuto e te respondo. E você me responde quando eu falo com você? Jesus que disse, João escreveu, capítulo 10, verso 27, Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Elas conhecem a minha voz e eu conheço as minhas ovelhas. Presta atenção. Quando é Deus que fala com você, você sabe. Esses dias o irmão me perguntou: pastor, quando eu vou ter certeza que é Deus falando comigo? Falei: simples, meu filho. É só você se acostumar a ouvir a voz de Deus. Porque quando a gente costuma ouvir a voz de Deus, a gente não é lesado, a gente não é enganado. A bênção do Senhor não acrescenta dores. A bênção do Senhor traz para a gente alegria. Se alguma coisa que traz dúvida para você, com certeza não é a voz de Deus. Se alguma coisa que traz questionamento para você, com certeza não é Deus falando com você. Porque quando Deus fala, a bênção do Senhor acrescenta alegrias para a nossa vida. Então, quando eu aprendo a ouvir a voz de Deus, eu tenho paz no meu coração. Jesus disse: elas conhecem a minha voz e eu conheço a voz das minhas ovelhas. Eu sou conhecido por elas e elas me conhecem. Então, não tem dúvida em discernir quando é Deus falando com a gente. Quando Deus fala com a gente, os discípulos, voltando para Emaús, lembra, o nosso coração ardia. Quando Deus fala com a gente, nosso coração pega fogo. Alguém diz: me deu arrepio, eu senti uma presença diferente. É Deus falando com a gente. Lucas capítulo 11, verso 28, Jesus que disse, e Lucas escreveu: os que ouvem a palavra de Deus são felizes. Felizes são aqueles que ouvem a minha palavra. E sabe o que ele está dizendo? A minha palavra permanece para sempre. Felizes quem ouve Deus. Agora, qual é a voz que nós estamos ouvindo? Qual é a palavra que nós estamos ouvindo? O que você anda ouvindo? Como eu falei com você, Paulo escreveu, a fé vem pelo ouvir, mas a incredulidade também vem pelo ouvir, irmão. Porque palavra é matéria-prima. Quando Deus fala, haja, o que vai acontecendo? Vai acontecendo. Haja e age, e vai acontecendo. Assim é a palavra que sai da nossa boca. Se a palavra que sai da minha boca tem poder de construir, a palavra que entra no meu ouvido tem poder também de construir. Quando eu falo a palavra de Deus, eu ouço a palavra de Deus, eu eco daquilo que eu falo. Mas quando alguém fala a palavra de Satanás, eu ouço, e isso pode trazer resultados negativos para a minha vida. Não sei se você está entendendo. Palavra é matéria-prima, tem poder de construir. A quem você anda ouvindo? Qual é a palavra que você anda ouvindo? Pastor, eu quero ouvir coisas novas. Então, fale coisas novas, porque a sua voz é um eco daquilo que você vai escutar. A sua voz é um eco daquilo que você diz. Alguém está vivendo crise, e aí ele fala assim: eu sabia, na minha vida nada dá certo. O que ele fez? Acabou de piorar uma situação. O cara já está na luta, o cara já está vivendo um momento difícil, e aí ele lança ainda uma sentença contra ele, dizendo: na minha vida tudo dá errado. Só piora, meu filho. Não piora mais não. Está ruim, começa a clamar, começa a profetizar diferente. Está passando luta, diga como Jó declarou: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará em meu favor, e ainda que as minhas carnes sejam consumidas, nos meus ossos eu verei a Deus. Jó não dá razão para a mulher dele: mãe, você tem razão, é melhor morrer e acabar. Não, Jó diz: não, calma aí, alto lá. Eu sei que o meu Redentor vive e que por fim ele vai se levantar em meu favor. O que Jó estava ouvindo? Uma palavra para virar o quadro, para mudar a situação. O que você anda ouvindo de você mesmo? Que você não tem valor? Que você não presta? É isso que você está ouvindo? É isso que você está ecoando para você? Não, meu irmão, você vai anular a partir de hoje. Palavras negativas não entrarão mais no seu ouvido.
Deus vai brindar o seu ouvido, Deus vai colocar tampões no seu ouvido para você não ouvir a palavra do inferno, a palavra de derrota, a palavra de fracasso. Você vai ouvir o eco da voz de Deus dizendo: eu estou contigo, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Você pode passar pela luta, pode cair 1000 de um lado, pode cair 10.000 do outro lado, você não será atingido, porque eu estou contigo todos os dias até a consumação dos séculos. É essa a voz que Deus vai falar para você. Aleluia, aleluia. Agora imagina, irmão, como o poder de uma audição anula um projeto. Eva está lá feliz da vida, Love com Adão, tudo dela. Sabe quem fez o paisagismo? O próprio Deus. A Bíblia diz que Deus criou um lugar, Otávio, especial para Adão e Eva. Deus cria um homem à sua imagem e semelhança. Aí olha para o homem e diz assim: posso melhorar um pouquinho. Esse cara é o rascunho, vou fazer agora uma obra de arte, vou criar a mulher, porque o homem é o rascunho, né? E a mulher é a obra de arte. Eu vou melhorar a vida desse cara, vou fazer uma mulher. E aí cria um avião, um Boeing. Foi o primeiro Boeing que pousou sobre a terra, Eva, imagina. Tudo vivendo em paz. Aí Satanás, porque não quer ver a sua felicidade, não quer ver a nossa alegria, entra no projeto de Deus para tentar roubar a alegria. O que faz? Usa no caminho de Eva uma vozinha. O que Deus falou? Adão, você pode comer de todos os frutos, de todas as, menos uma, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Por quê, irmãos? Exatamente o que é proibido é o que as pessoas têm mais curiosidade de fazer. Deixa eu te dar um conselho: você não precisa ter curiosidade por lá do 20º andar para ver o que acontece, que eu já vi essas histórias, se arrebenta. Você não precisa dar um tiro na cabeça para ver o que acontece, porque eu já vi essas histórias e eu sei o que acontece. Você não precisa pecar contra Deus, porque eu já vi a história de pessoas que pecaram contra Deus e eu sei o que acontece. Você não precisa violar o princípio de Deus, porque eu já vi essa história e eu já sei o que acontece. E ela vinha andando, aí de repente da árvorezinha sai um pescocinho, né? E fala: oi, Evinha. E ela para ouvir. Deixa eu te dar um conselho: identifique as vozes, e se não for a voz do Espírito Santo, não pare. Não tenha conversa com Satanás, não pare para ouvir o que ele quer falar com você. Vá em frente, meu irmão. Deus não te chamou para você ser parceiro de diálogo com Satanás. Deus te escolheu para você ser boca de Deus, para você falar a palavra de Deus e jamais ouvir a voz do diabo. Mas Eva para. E sabe como é que é, né? Aquela vozinha macia, a voz da serpente: oi, Evinha, tá bonita, né, Evinha? Por que não pode comer, Evinha? Come que emagrece. E a bobinha, né? Uau! Irmãos, quando alguém para ouvir a voz do diabo, perde o que Deus deu. Eu vou repetir, para você ter noção do perigo de ouvir a voz de Satanás. Deus tinha preparado tudo. E agora Eva com Adão são expulsos do lugar que Deus fez. Por quê? Porque ouviu a voz do diabo. Moisés sai com o povo de Deus em direção a Canaã. E chega um determinado momento que Moisés se encontra encurralado com aquele povo. Atrás Faraó, nervoso, irado. Do lado direito e do lado esquerdo: quem vai comigo em Israel? Quem vai comigo no Egito? Vê isso, essa cena. Foi assim, pastor, que a gente viu? Do lado direito montanhas, do lado esquerdo montanhas. Atrás Faraó irado, irritado, e na frente o mar vermelho. E aí Moisés pergunta: Senhor, o que eu faço? Eu imagino Deus pensando: poxa, Moisés, 10 pragas não disse nada para você? Olha o que acabei de fazer, eu matei todos os primogênitos do Egito. O primogênito de Faraó morreu, todos os primogênitos dos animais morreram. O que mais você quer? É para frente, Moisés, tem que caminhar, tem que avançar. Meu irmão, quando você não souber o que vai fazer, pergunta a Deus, que Deus já tem uma saída para você. Nem sempre a saída é pela direita, nem sempre a saída é pela esquerda, nem sempre a saída é por trás ou pela frente, mas quando não tiver saída, Deus te puxa e te arrebata por cima, mas você não vai cair na mão do seu inimigo. Quem pergunta a Deus, Deus responde e dá a solução.
É isso, ouvir a voz de Deus. Agora tem gente que para ouvir a voz de Satanás. A igreja crescente, a igreja primitiva, a Bíblia diz que tudo era comum a essa igreja. E um dia um homem chamado Barnabé doou uma oferta grande para a igreja. Aí o outro viu, doou também, né, pastor Antônio? Começou aqueles irmãos sendo abençoados, porque eles eram movidos por isso. E aí um casal chamado Safira e Ananias. Ananias fala assim: Safira, nós também seremos honrados lá na igreja. Nós vamos dar uma oferta para eles falarem o nosso nome lá, vamos ficar em evidência. Eles têm uma ideia de vender uma propriedade e entregar parte do dinheiro. E aí eles vêm para a igreja para trazer uma oferta. E aí o apóstolo Pedro diz assim: por que, Ananias, você deixou Satanás entrar no seu coração? O que Pedro está dizendo? Porque você ouviu essa mentira do diabo, porque você permitiu Satanás entrar e te enganar. Se você vendesse, guardasse o dinheiro, é seu, não tem nada errado. Se você vendesse e trouxesse a metade, para estar aqui a metade, não tem nada errado. Mas porque você mentiu não a homens, mas você mentiu ao Espírito Santo, ou seja, porque você deixou Satanás entrar no seu coração, Ananias. Gente pensando que vai enganar Deus, meu irmão, tape os ouvidos para vozes estranhas. O que você anda ouvindo? Que vozinha é essa? Profeta que para de ouvir a voz de Deus, ouve a voz do capeta. Profeta que para de ouvir a voz de Deus é levado por ventos. Um camarada, rei, chamado Balaque, safado, sedutor, aquele que gosta de subornar, chega para Balaão, que era Balaão, profeta de Deus, e fala: Balaão, você é profeta de Deus. Esse povo chamado filho de Israel estão avançando, onde eles passam, eles tomam conta de tudo. Então, Balaão, eu quero fazer um acordo com você, eu vou te dar ouro e prata, e tudo mais que você quiser, para você amaldiçoar esse povo. E o profeta de Deus não podia ser vendido, se vendeu. Escuta, profeta que se vende, Deus tira a unção. Profeta que se vende, Deus não fala mais com ele. Profeta que se vende se torna pior do que mula. Balaão aceita e vem. Agora a jumentinha que ele está em cima, vê o anjo do Senhor, se desvia e ele bate na jumenta. Aí ela se desvia, ele bate outra vez. Chega um ponto que a jumenta não aguenta mais, deita e diz: eu sempre te obedeci, eu sempre fiz o que você quer. Será que você não está vendo o anjo do Senhor com uma espada aqui na frente, impedindo a nossa caminhada? Eu não sei quem era a jumenta mais nessa altura. Irmão, cuidado com o suborno que o diabo quer te oferecer. Cuidado com as negociatas que Satanás quer fazer com você. Cuidado, porque senão você vai parar de ouvir a voz de Deus e vai ouvir voz de jumenta. E para entender jumento, acho que tem que ser alguém da linguagem de jumento também, porque eu não entendo o que jumento fala. Mas quando ele entende o que a jumenta fala, eu acho, pastor, é porque ele saiu da condição de profeta, de homem, e virou como um jumento também, para ouvir o urro da jumenta. Cuidado. Eu prefiro ser como Samuel, que quando o sacerdote Eli se corrompe, peca contra Deus, não pode roubar na igreja, mas são os meus filhos, o que eu vou fazer? Não pode tocar no que é santo da igreja, mas são os meus filhos, o que eu vou fazer? E Eli foi, não entendeu que era separar o santo do profano, não entendeu que era separar o puro do impuro. Fez concessões dentro da igreja. Chega um momento que Deus não aguenta mais, porque esse lugar é santo, irmão, não adianta. Se alguém quiser implantar pecado aqui, não fica. Esse lugar é lugar de adoração, é casa de oração, é casa de Deus, e Deus não viola princípios.
Se tiver que arrancar sacerdote, Deus arranca sacerdote com família. Se tiver que voltar atrás, Deus volta atrás com a palavra. Deus falou: Eli, eu jurei que ia te abençoar, a sua casa, a sua descendência. Vocês seriam sacerdotes na minha casa, mas eu retiro a minha palavra. Se for preciso, Deus retira a palavra, mas pecado não pode entrar aqui. Paulo diz: é por isso que tem muitos que já dormem no Senhor. O cerol de Deus passa. E aí Samuelzinho está dormindo no lugar onde Deus já não fala mais há muito tempo. E Deus grita: Samuel, Samuel, Samuel. E ele se levanta de madrugada e vai atender Eli. O senhor me chamou? Ele: não, meu filho, volta a dormir. Ele vem dormir e Deus fala outra vez: Samuel, Samuel, Samuel. E ele volta: o senhor me chamou? E aí o profeta, que já não ouvia mais a voz de Deus, mas sabia que Deus falava. Porque tem gente, infelizmente, que sabe que Deus fala, mas há muito tempo não ouve a voz de Deus. Uau! Doeu aí? Primeiro doeu aqui. Que eu estou falando com você, o que Deus falou comigo. Se serve para você, bom proveito. Tem gente que sabe que Deus fala, mas há muito tempo que não ouve a fala de Deus. E aí o sacerdote diz: meu filho, volta para dormir. Se essa vozinha te chamar outra vez, diga: fala, porque o teu servo ouve. Quem sabe hoje Deus arranca esse tampão e daqui a pouco você ouve a voz de Deus te chamando pelo teu nome. E a sua atitude é: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Tem gente, irmãos, que Deus está falando o tempo todo, mas já não tem mais sensibilidade para entender que é a voz de Deus e está indo embora. E Deus está dizendo: eu quero falar com você algo poderoso, algo maravilhoso, que vai mudar e restaurar a tua história, que vai abrir porta na tua casa, que vai mudar essa situação que você está ouvindo. Então diga: fala, Senhor, porque o teu servo ouve a tua voz. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Deixa eu te falar algo que aconteceu quinta-feira agora. Aniversário do meu neto, 7 anos. Nós estávamos na rua Moreira César, né? Hoje é ator Paulo Gustavo. Esquina com uma rua. E na mesma rua, esquina com outra rua, acontecendo tudo diferente. Enquanto nós estávamos lá sorrindo, cantando, orando, todo mundo feliz, na mesma rua, no mesmo bairro, numa outra esquina, estava acontecendo uma desgraça. Um menino que foi ministro de louvor do Centro Evangelista de Caraí, que saiu da presença de Deus e ouviu uma vozinha dizendo assim: Rafael, mata seu pai, mata a sua mãe, bota fogo no apartamento e pula pela janela, que acaba os problemas. Olha que vozinha mentirosa. Rafael chama o pai para sentar no sofá e diz: pai, senta aqui que eu quero falar com você. E o pai se assenta. Ele já tinha trancado o apartamento, pegou a chave, colocou no bolso, escondeu, já com 2 facas na mão. E quando o pai senta, ele começa a furar pela frente e pela trás. Vaza o pulmão do pai. E quando a mãe vê isso, ela corre e a porta está trancada. Ela pega a chave, imagina que está no bolso, pega a chave, consegue abrir a porta e leva o pai e desce pelas escadarias. E aí a vozinha dizendo: não acabou. Mete fogo no apartamento. E ele vai lá, mete fogo no apartamento. Agora você pula. E ele pula e se arrebenta e morre no meio da rua. Olha a vozinha do diabo, irmão. Olha o que o diabo quer fazer em todo o tempo com famílias. Olha o que o diabo está buscando, mas está repreendida. Nós neutralizamos essa voz do inferno. Nós anulamos todo o discurso de Satanás. Isso não é a solução. Solução é falar com Deus e Deus falar com você. Solução é ouvir a voz do Espírito Santo. Solução é ouvir o brado dos anjos dizendo: Deus me deu ordem, eu estou aqui te guardando, mal nenhum vai chegar sobre a tua vida. Isso é ouvir a voz de Deus. Um irmão da Igreja da Trindade me procurou e disse: pastor, um ônibus quebrou em cima da ponte
E uma vozinha deu uma ideia. Eu falei, você está repreendido. Eu falei, pula daí, cara, acaba tudo. Qual é a voz que nós estamos ouvindo? Nós temos livre-arbítrio de escolher a quem nós queremos ouvir. É você que decide. Eu sei quem eu sou em Cristo Jesus. Eu sei qual é a minha identidade. Então não adianta Satanás vir falar o que eu não sou, que eu não estou nem aí. De vez em quando tem umas vozezinhas ecoando por aí. Esses dias alguém falou assim, e o irmão perguntou, pastor, você vê que absurdo? O cara falou, pô, eu soube que esse pastor Valdir beija todo mundo, é verdade? É. Vem cá, será que não tem assim nenhuma tendência, né? Não tem a asa quebrada, não? Meu irmão, eu não estou nem aí, deixa falar o que quiser. Eu sei quem eu sou em Cristo Jesus. Eu sei o que Jesus fez na minha vida. Jesus me livrou da droga. Jesus escreveu meu nome no livro da vida. Jesus mudou a minha história. Eu sou alguém que acredita que um dia vai entrar no céu pelas portas e morar com o Senhor. Eu não preciso me defender. Foi Jesus que disse, quando alguém mentindo, vou repetir para você entender, quando mentindo contra vós, disserem todo mal, alegrai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão. Se for mentira, não tem motivo para eu ficar cabisbaixo. Se é mentira, eu não tenho que ficar triste, eu tenho que me alegrar e exultar no Deus da minha salvação. Quem tem boca fala o que quer. Eu sei quem eu sou em Cristo Jesus, o meu Senhor. Eu não preciso provar nada para ninguém, irmãos. Se você é o Filho de Deus, transforma essas pedras em pão. Jesus usa a palavra, Jesus não fica discutindo com Satanás. Jesus usa a palavra e Satanás tem que ir embora. Então que você não precisa dar explicação para ninguém. Use a palavra. Eu sou nova criatura em Cristo Jesus. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Eu era viciado, eu era, mas eu sou livre. Eu era pecador, eu era, mas eu fui comprado pelo sangue do Senhor. Eu não tinha esperança, eu não tinha, mas Jesus é a esperança do meu coração. Aleluia. Vozes. Você está no trânsito e vem uma vozinha assim, dá uma fechada nele também. Ele fez, faz também. A voz da influência. Não, pastor, foi o diretor da empresa que falou. Você conhece a vida do diretor? De repente ele é um sonegador. De repente ele é um 7-1. Não, pô, o diretor, meu irmão, não importa, tem que saber de onde vem, tem aliança com Deus. Não, pastor, eu fiz porque o diretor falou que era para... Meu irmão, tem que saber de onde vem, qual é a fonte. Pode ser diretor, mas se não for servo, não ouça. Pode ser servo, o que falar, escuta. Qual é a influência que traz sobre a sua vida a voz do engano? Olha o absurdo. Um pastor fala... Sabe o que Satanás quis fazer? Pastor, botei energia solar lá, botamos, pastor, já está funcionando, glória a Deus. Sabe o que um filho do capeta foi lá na igreja oferecer? Qual é o valor da conta de luz de vocês? Quase R$7.000. Olha, eu tenho um jeitinho aqui, eu trabalho lá na Enel, eu tenho um jeitinho que eu boto o relógio para andar mais devagar e vocês vão pagar menos. Pastor, está vendo essa comunidade ali do lado, pastor? São vocês que pagam a conta desse pessoal. A Enel cobra de vocês o que eles não pagam. Vocês já pagam muito tanto imposto. Quantos crentes da igreja pagando imposto? Pastor, vamos reduzir essa conta de luz da igreja. Ele parou, pensou. Aí a voz falou assim, você vai fazer isso? Ele, não quero não. Aí sabe o que o cara falou? Oh, mas tem a igreja tal que eu já fiz. Tem a igreja tal, teu pastor tal. Aí eu falei, graças a Deus que Deus me deu um livramento. Para o nome dessa igreja, o meu nome não está envolvido nessa lista. Isso é a voz do engano, que diz, faz assim que você vai ganhar mais dinheiro. Meu irmão, não aceite falcatrua do diabo. O diabo não dá nada para ninguém, até porque ele não tem nada para dar. Ele não tem nem a chave da casa dele, ele vive nas trevas. Como é que ele pode te ajudar em alguma coisa? Diga não para o capeta. Satanás, eu não ouço a sua voz, eu rejeito, saia em nome de Jesus. Ele tem que ir embora. A voz do pecado não mudou, irmãos. Davi estava lá no palácio, e de repente Satanás leva a visão dele para uma mulher que está tomando banho.
E ele olha e falou, vou procurar uma mulher minha. Me excitei. Ele disse, não, rapaz, é com ela. Ela é mulher de Urias está na guerra. Você tem direito, você é o rei, cara. E aí Davi ouve a voz do viajante. Meu Deus. E olha a desgraça que acontece na vida de Davi. Meu irmão, na hora que você entendeu o que é o céu, você não troca o céu por nada. Na hora que você descobriu o que é o céu, meu irmão, você não troca céu por sexo, você não troca céu por bebida, você não só troca céu por droga, você não troca céu por falcatrua, você não troca céu por nada, irmão. Vou abrir um parênteses aqui. Quando eu não conhecia Jesus, quando eu não tinha Jesus na minha vida, é vergonhoso o que eu vou te falar, mas é verdade. Quem tinha dinheiro ia para a Bolívia, para morrer de overdose lá, tomar cocaína até morrer. Eu falo, se eu tenho dinheiro, olha que sonho maluco que Satanás coloca na mente de alguém. Arrumar dinheiro, muito dinheiro, para chegar lá, comprar tanta cocaína, tomar até morrer, até eu ter overdose. Sabe por quê? Porque naquela época, cocaína era a melhor coisa que eu achava. Quando eu conheci Jesus, eu vi que Jesus é a dose mais forte. Jesus é muito melhor do que qualquer prato de cocaína. Quando você chegar no céu, você vai entender que o céu é muito melhor do que essa terra. E tem gente abrindo mão do céu por causa de prazeres dessa terra. Eu não vi ninguém que foi arrebatado. Nunca ouvi, pastores, alguém que foi arrebatado, que volta e diz assim, eu queria voltar para a terra urgente. Não, todos que foram arrebatados falam assim, eu não queria mais voltar para a terra, eu queria continuar, porque o céu é muito lindo, é gozo, é alegria, é paz. Quando a gente descobre que é o céu, não tem sexo que vai desviar a gente de Deus, não tem droga que vai desviar a gente de Deus, não tem falcatrua que vai desviar a gente de Deus, não tem parada errada que vai separar a gente de Deus. Paulo, entendendo, ele disse, nem altura, nem profundidade, nem anjos, nem principados, nem nenhuma outra criatura, nada poderá me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o meu Senhor. Quando a gente entende isso, a gente concorda com Paulo. Paulo, pastora Verônica, entendendo que era o céu, Paulo diz assim, se viver não for Cristo, eu prefiro morrer. Se minha vida não for para Jesus, morrer é lucro. Você já viu esses caras que se afastaram de Deus, pastor Ercílio? Como é que são? Melhor se Deus tivesse recolhido enquanto estava adorando ao Senhor. Essa é a minha oração todo dia. Eu falo isso para Deus todo dia. Deus, se eu for pecar amanhã, me leva hoje, Senhor. Eu quero ir para o céu hoje, mas não quero ir para o inferno daqui a 100 anos. Qual é a voz que você tem escutado? Pedro ouviu a voz da consciência. A consciência agulhando o pastor Bruno. Agulhando, dizendo, Pedro, você negou o seu melhor amigo, Pedro. Pedro, você não podia fazer isso. E Pedro sai chorando, lágrimas de dor, de amargura, quer desistir. Até ouvir a voz de Jesus dizendo, Pedro, eu te amo. Não ouça a voz da consciência dizendo que você não merece, que você não pode. Hoje ouça a voz de Jesus dizendo, eu te amo, apacenta minhas ovelhas, cuida do que é meu. A voz do arrependimento foi o que Pedro ouviu. O arrependimento que leva à confissão e que leva à vitória é melhor que a voz da sabedoria. Pare. Continue, você está andando num caminho de perigo. Eu quero ouvir a voz de Deus e nada mais. Deus te trouxe hoje aqui para você ouvir a voz de Deus. Deus não te trouxe aqui para você ouvir de miséria, de dor, de morte. Não, Deus te trouxe hoje aqui para falar com você. Eu estou com uma proposta nova para você, de intimidade, de vida íntima comigo. Eu quero revelar para você os meus segredos. Eu quero revelar para você os meus tesouros escondidos. Eu quero trazer à sua consciência algo sobrenatural que você ainda não viveu. Essa é a voz de Deus para o nosso coração. Eu quero falar com você mesmo.
que está aí assistindo esse programa de televisão. Eu sei que o Espírito Santo falou no seu coração. Você precisa tomar uma decisão. Decisões são pontos importantes da nossa vida. Tem gente que não prospera, tem gente que não muda. Por quê? Porque não tomam decisões. Você precisa tomar uma decisão agora com Jesus. Porque se não dá para viver sem Jesus, pior é morrer sem Jesus. Imagina saber que o céu é realidade, que o inferno também é realidade, que Jesus existe e que o diabo também existe. E morrer sem Jesus é loucura. Eu quero te motivar agora a você tomar uma decisão, a decisão mais acertada da sua vida. Declare agora: eu quero Jesus como meu Senhor. Chegou a Amparo Assistência Saúde, um novo jeito de pensar em saúde. Assistência Saúde com atendimento de excelência, sem coparticipação e popularizando o acesso à saúde preventiva. São mais de 13 especialidades com um preço que cabe no seu bolso, a partir de R$ 49,90. Amparo Assistência Saúde, WhatsApp 971799689 ou acesse amparoassistenciasaude.com.br. É melhor prevenir do que remediar. Vem para Amparo Saúde você também. Rio Ambulâncias, uma excelente opção para transporte eletivo de pacientes entre hospitais, residências, clínicas e exames. Veículos novos com equipamentos completos para remoções complexas. Mais informações: 3620-3269. 3620-3269. Rio Ambulâncias, patrocinador oficial do Gerando Vencedores. Atenção, senhores passageiros que sonham em embarcar para a Terra Santa. Vem aí a caravana Gerando Vencedores 2023. Let's go! Embarque você também nesta viagem. Você vai conhecer a Galileia, Jerusalém e os principais lugares da nossa fé. E na volta, você vai conhecer a cidade dos sonhos, Dubai. Mais informações, 0 operadora 11 994 93 29 67. Atenção, senhores passageiros que sonham em embarcar para a Terra Santa. Vem aí a caravana Gerando Vencedores 2023. Let's go! Embarque você também nesta viagem. Você vai conhecer a Galileia, Jerusalém e os principais lugares da nossa fé. E na volta, você vai conhecer a cidade dos sonhos, Dubai. Mais informações.